Olá, tudo bem? Essa é uma série de aulas com conteúdos das disciplinas de ensino religioso voltadas para o ensino fundamental. Esse é o canal Ensino Religioso Fundamental e eu, professor Patrick, vou trabalhar com vocês essas aulas e essas temáticas. Então vamos lá? Aula 8, voltado para o nono ano. O tema é os vários tipos de preconceito. Então hoje nós vamos trabalhar uma base bem curtinha sobre os vários tipos de preconceitos que existem na sociedade, tá? O que é preconceito? Preconceito é uma ideia ou julgamento formado sem conhecer a realidade do outro. O que é um conceito? Quando eu dou um conceito, eu dou uma nota, eu julgo alguma coisa. Um preconceito é tipo assim, eu julgo sem antes conhecer, entendeu? Pré significa antes, né? No sentido aí etimológico, né? Esse pré significa eu conceituar alguém sem realmente conhecer, entendeu? Então o preconceito nasce daí, de um julgamento sem conhecer a realidade do outro. E eu falo a realidade profunda também, tá, gente? Porque às vezes, eu conheço sim. Não, às vezes você não conhece, às vezes você não participa, entendeu? Você não está na pele da pessoa. Então ele surge da falta de informação e do medo do diferente. O preconceito leva à exclusão e à injustiça. Muitas vezes acontece de forma silenciosa. Combater o preconceito é essencial para uma sociedade mais justa e melhor, né? Preconceito racial. O preconceito racial acontece quando pessoas são discriminadas pela cor da pele ou origem étnica, principalmente pela questão da cor da pele, que existe a maior exclusão que existe são com a população africana, afro-brasileira, afro-americanas, né, as pessoas da cor preta, os indígenas, né, existem aqui no Brasil em vários lugares, também pela etnia, por exemplo, a questão com os ciganos, entendeu? Outras populações também são mais perseguidas. Aqui no Brasil, né, além disso também, por exemplo, o preconceito contra os nordestinos, que entra lá na xenofobia, né, mas principalmente com a questão da pele, né, como se isso fosse para alguns, né, o diferencial. Eu sou branco, o outro é preto, então eu sou melhor que ele. É um julgamento irracional, porque não tem razão nenhuma para isso acontecer. Ele está ligado à história da escravidão e do colonialismo. Esse tipo de preconceito causa desigualdades sociais e muita coisa ruim dentro da sociedade, tá? Pode ocorrer em forma de ofensas ou exclusão. O racismo no Brasil é crime, mas durante muito tempo não era crime não. Entendeu? Então, o racismo rolava solto e até hoje, né, mesmo com crime, existem pessoas ainda que insistem em ser racistas, né? Você imagina quando não tinha lei, né? A gente vê aqui uma criança, uma menina da cor preta, né? Uma menina negra, né, chorando porque, né, provavelmente por causa do racismo que sofre. Preconceito religioso. Preconceito religioso, gente, ele ocorre quando uma crença ela é considerada inferior à outra. Olha, a minha fé, a minha religião é melhor que a sua. Tá? A sua é pior que a minha. A minha vai me levar para o céu, a sua vai te levar para o inferno. Então, gente, esses julgamentos também, sem razão nenhuma, entendeu? Baseada somente numa crença, numa opinião, isso aí, gente, são argumentos totalmente inválidos também. Né? Porque a gente não pode julgar algo aí, as outras pessoas. As pessoas são atacadas por sua fé ou práticas religiosas, é isso que acontece. Por exemplo, no Brasil, religiões de matriz africana sofrem muito com isso. Esse preconceito fere a liberdade religiosa, o respeito às crenças e é um direito garantido por lei. Entendeu? A pessoa ela tem a liberdade de ter sua religião e também de não ter. Né? A pessoa, né, existem aí grupos de ateus, agnósticos, pessoas sem religião, e é um direito dessas pessoas garantido, né, pela Constituição, pelos direitos, pela Carta dos Direitos Humanos.
de, de escolher a sua religião ou de não ter. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda, Quimbanda, elas são os que mais sofrem aqui perseguição. E também os ateus, né? Eu vi um estudo de que, né, quais dos grupos mais odiados, né? Tipo assim, que as pessoas menos gostam, né? E estava em primeiro lugar as pessoas que não acreditam em Deus. É tipo assim, ó, gente, e às vezes o julgamento, você não gosta da pessoa simplesmente por esse fato, por a pessoa ter uma opção, às vezes filosófica, independente do que for, ideológica, sobre não ter religião, sobre não acreditar em Deus, e as pessoas atacam, né? Mas faz parte também esse respeito a todas as pessoas, gente, as pessoas que têm religião, não importa qual religião for, e as pessoas que têm, igual como eu disse, que não têm uma religião e não têm uma crença. A gente vê vários símbolos religiosos. Preconceito de gênero. Esse preconceito acontece quando homens ou mulheres são tratados de forma desigual, mas principalmente as mulheres, tá, gente? Geralmente afeta mais as mulheres, como eu disse. Ele aparece na desigualdade salarial e na violência. Por exemplo, tantos feminicídios acontecem aqui no Brasil, em tantos países, mas vamos dizer do Brasil, há muito caso de homicídio de mulher, que é chamado de feminicídio. Né? É uma violência pelo fato da pessoa ser mulher, ser mais frágil. Entendeu? Então, quantos homens aí acham que mandam na mulher, que são donos da mulher, e que acham que a mulher, às vezes, por separar, por não querer estar junto no relacionamento mais, às vezes, por dar um basta, às vezes ela sofre violência, ela quer dar um basta naquilo, e o resultado, às vezes, é mais violência e, inclusive, a morte, assassinato. Né? Também limita oportunidades profissionais, né? Tipo assim, algumas mulheres não podem ter essa profissão, entendeu? Isso aqui é só para homem. E a mulher às vezes fica impedida de trabalhar em alguns locais, mesmo às vezes ela querendo, né? Por exemplo, o que impede de uma mulher ser pedreira? Mas você vê aí um contrato de pedreiras, de mulheres que são pedreiras, que fazem construção de casa. Com certeza deve ter mulheres que fazem, que querem trabalhar com isso, né? Mas são impedidas, não são chamadas, entendeu? Elas falam, essa profissão é de homem. Tá? Como também existe o contrário, essa profissão é de mulher, né? Essa profissão aqui não deveria homem participar. A igualdade de gênero é um direito fundamental. Então, homens e mulheres devem ser respeitados, ter um tratamento igualitário, né? E de justiça e de não violência, né? Homens e mulheres iguais. Preconceito contra a orientação sexual, pessoas LGBTQIA+. Sofrem preconceito por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Tá? Essas pessoas, né, essas letras aí, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, se não me engano, né? IA, eu não conheço, não estou lembrado aqui o conceito, né? São pessoas que têm uma orientação sexual diferente da hétero, entendeu? Porque existe aí, né, uma exclusão que as pessoas héteros, né, o homem que gosta da mulher, a mulher que gosta do homem, ela, assim, de gerar esse preconceito, de gerar essa exclusão. Então, tipo, se você não é hétero, você está excluído. Não importa o que você seja, lésbica, gay, transvestida, transexual, né, já existe a exclusão. Isso pode gerar exclusão, como eu disse, violência e sofrimento psicológico. Quantas pessoas já sofreram aí em lares, né, onde o pai, a mãe, o pai às vezes não aceitava, violentava, batia, ameaçava.
e muitos pais às vezes até expulsavam de casa o menino, a menina, né? Então, pelo fato, por exemplo, daquele menino se assumir gay, se assumir homossexual, ou daquela menina se assumir lésbica, entendeu? Então, esse grupo de pessoas, né, eles merecem aí um, um acolhimento social. Por quê? Por causa de todo esse sofrimento, entendeu? Se não fosse esse preconceito, gente, claro que, né, se todo mundo considerasse essa população na normalidade, não tivesse esse preconceito, realmente não precisava ter essas lutas, né? Se todo mundo tratar, igual a gente fala, se todo mundo tratasse as pessoas negras, indígenas, né, por exemplo, com o respeito que elas merecem, também não precisava de ter movimentos aí para defender. Mas precisa, a gente vive numa sociedade violenta, de exclusão, e que é necessário, sim, né, ter movimentos e ter políticas voltadas para que essas pessoas não sofram tanto, entendeu? O preconceito impede o direito de amar e viver com dignidade. A homofobia e a transfobia são formas graves de discriminação. O respeito à diversidade é essencial. Gente, a gente não vive num mundo de iguais, né? Isso aí é ilusão. Ah, todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que usar essa roupa assim. Imagina todo mundo, olha, hoje daqui para frente todo mundo vai usar roxo, né? Só, olha, tipo assim, não, mas eu não quero usar roxo. Não, você vai usar roxo porque é obrigatório. Então, gente, isso aí é uma ditadura, isso aí é um totalitarismo. Então, sociedades ditatoriais, ou, né, onde não existe o respeito à democracia, acontece isso. Né, eu até coloquei esse símbolo aqui, por exemplo, DOI. Aqui no Brasil, não sei ainda se é persistente, mas existe aí uma preconceito até na doação de sangue. Entendeu? Uma das perguntas que fazem ali para a pessoa que quer doar sangue, se ela teve relação sexual, para o homem, por exemplo, se ela teve relação sexual homossexual, entendeu? Com outros homens. E se a pessoa responder que sim, um tempo atrás, eu sei que parece, não vou afirmar, parece que a pessoa era impedida de doar sangue. Eu não sei se isso ainda continua. Mas está vendo? Até o sistema de saúde, né? Antigamente, igual eu falei, não sei se isso mudou. Mas, gente, né? A, essa pergunta aí, ela é indiscreta, ela é indigesta. Eu acho assim, esses laboratórios que recolhem, esses centros que recolhem o sangue, tipo assim, eles perguntam, né? Para todo mundo o que faz. Assim. Gente, é simples, eu acho assim, vamos fazer uma análise. Às vezes a pessoa está mentindo ali, às vezes a pessoa está escondendo. Por exemplo, tem pessoas que tiveram algum tipo de doença que não pode doar sangue, tudo bem. Mas isso pode ser captado, pode ser descoberto pelos exames. Entendeu? Então, às vezes, se a gente for ver, é desnecessário, inclusive, fazer essa pergunta, né, nesses exames. Então, de novo, é a questão do preconceito. Preconceito social e econômico. Esse preconceito ocorre contra pessoas pobres ou de classes sociais mais baixas. Ele aparece em julgamentos sobre aparência, moradia ou profissão. Muitas pessoas são tratadas com desprezo. Isso reforça desigualdades sociais, toda pessoa merece respeito, né? Independente da sua condição financeira. Acontece muito isso, né? No Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. A pessoa mais pobre, a pessoa que tem menos condições, ela é julgada, ela é excluída, né? Dependendo, de onde você mora? Eu moro na favela. A pessoa é excluída. Mora no bairro tal, que é muito longe. A aparência da pessoa, né? A roupa da pessoa, entendeu? Então, muita gente trata sim, e muita gente hipócrita trata as pessoas sim por questões financeiras com diferença, entendeu? Muitos lugares aí, às vezes até em comércio, a gente vê aí atendentes se prontificando rapidamente por pessoas que chegam às vezes com uma vestimenta, com um jeito ali que parece que tem dinheiro,
E as pessoas que parecem que não têm dinheiro, que às vezes estão uma roupa mais simples, às vezes nem atendidas são. Acontece muito isso, né? Infelizmente. Né? Então a gente, o preconceito, né? Aqui o preconceito social, né? Um menino com iPhone, o outro, ai que fome, né? A fome, né, gente? Quanto muito, ou alguns têm muitos, outros aí nem alimento têm. E a gente vê aí meninos abastados, né? E outros que têm o pé no chão. Então, realmente esse tipo de coisa, de preconceito continua, tá? E não adianta tapar os olhos não, que é verdade. Preconceito contra pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência enfrentam barreiras físicas e sociais. Preconceito surge quando são vistas como incapazes, o incapacitismo, né? Falta de acessibilidade em muitos espaços, falta de rampa, por exemplo, lugares que só tem escada, pessoa que é cadeirante não consegue ir naquele lugar. Inclusão promove autonomia e dignidade. A sociedade deve garantir igualdade de oportunidades. Então, todas as pessoas com deficiência, infelizmente, também sofrem muito tipo de preconceito, né? Mas é preciso acabar com isso, né? Ok. Preconceito regional. O preconceito regional acontece quando alguém é discriminado por sua região de origem. No Brasil, nordestinos são frequentemente vítimas desse preconceito. Ele aparece em piadas, estereótipos, tipo assim, baiano é preguiçoso, cearense é cabeçudo, não sei quem, o nordestino não presta. Tipo, gente, então esse tipo de fala, gente, é o preconceito. É você ficar julgando alguém simplesmente porque ela é de outro lugar. Isso desvaloriza culturas ricas e diversas. Por exemplo, fala-se tanto, tem tanto preconceito contra o Nordeste, mas tanta coisa bacana que o Nordeste trouxe para o Brasil e traz para o Brasil, tanta gente inteligente, tantos poetas, cantores, tanta gente, artistas, esportistas, tanta comida típica, tanta arte, tanta coisa boa, entendeu? Então a gente vê aí uma região rica, uma região riquíssima, né? Mas que enfrentou muitos problemas durante muitos anos, principalmente a exploração, né? E hoje, né, ainda sofre esse tipo de preconceito. O respeito regional fortalece a identidade nacional. Preconceito regional é visto através da não aceitação das diferenças presentes nas falas, nos costumes, nas tradições de determinada região. Existe também o preconceito linguístico, né? Tantos mineiros, né, que vão, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que às vezes sofrem ali com aquele deboche. Fala aí a porta, né, sei o quê. E dá risada, fala aí. Então, essas brincadeirinhas de mau gosto, né? E a pessoa acha que ela é melhor que a outra porque ela tem um R puxado, né? Ela tem um R, fala uma porta, o outro fala porta, né? O outro fala porta. Isso aí, gente, não, né? Isso aí não faz ninguém ser pior que o outro, tá? Isso aí, tá vendo? É uma ignorância. Preconceito também está muito ligado à ignorância, à falta de conhecimento, né? Preconceito etário com a idade. Esse preconceito ocorre contra pessoas por causa da sua idade. Idosos podem ser vistos como inúteis, ultrapassados. Jovens também sofrem por serem considerados irresponsáveis. Também existe esse, não pode confiar em jovem não, né? Esses estereótipos são injustos. Todas as idades têm valor e contribuem para a sociedade. E é isso, gente. Esses são os preconceitos que acontecem. Qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado e até a próxima.